Bípedes! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja vendo esse nosso vídeo, essa nossa aula. Hoje nós vamos dar sequência no estudo dos movimentos em campo gravitacional constante. A gente já viu a queda livre, vimos o lançamento vertical e, por último, vimos o lançamento horizontal. Então hoje vamos ao nosso lançamento oblíquo. Ou seja, o que é o lançamento oblíquo? Vou pegar minha webcam, colocar aqui ao lado para não atrapalhar a nossa visualização. Vamos deixar aqui um pouquinho no canto. Pois bem, então vamos lá, galera. O que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é justamente quando você tem uma componente horizontal do seu lançamento e uma componente vertical. Então, quando você taca algo para alguém, ou ali numa prática esportiva, no basquete, você vai de fato desenvolver um lançamento oblíquo. Então, aqui botei uma imagem para ilustrar um tipo de lançamento, é o lançamento mais comum que a gente tem, né? Muito difícil um lançamento vertical ou uma queda livre puramente. Você se vai jogar algo para alguém, transferir, por exemplo, uma bola de basquete para uma outra pessoa, você vai desenvolver inevitavelmente uma característica chamada de lançamento oblíquo. Então, para a gente observar isso, coloquei uma imagem para ilustrar com análise vetorial. Então, aqui eu tenho uma velocidade inicial do meu lançamento, ou seja, é um vetor inclinado em relação ao plano horizontal, né? E aqui eu tenho a análise da trajetória. Então, um pontilhado azul, ele vai me mostrar qual é a trajetória, por exemplo, que a bola vai fazer, supondo que eu esteja jogando basquete e quero arremessar até a cesta. Então, a trajetória que a bola faz é essa nossa linha tracejada azul. Ah, Léo, dá para observar isso com alguma outra análise por uma simulação? Dá. Então, coloquei aqui para gente uma relação de simuladores que nós vamos utilizar ao longo dessa aula. Então, se vocês quiserem, peguem agora o celular de vocês e coloquem a câmera apontada para o QR Code que ele já vai apresentar os simuladores. São dois simuladores diferentes. Depois eu vou disponibilizar para vocês também o link caso vocês queiram. Então, para a gente brincar um pouquinho, vamos a esse primeiro simulador. Então, nós vimos a queda livre, né? Então, aqui eu vou colocar uma queda livre sem velocidade inicial, ou seja, objeto abandonado. Então, repara lá as marcações, né? Se vocês observarem esse espaço entre esses pontinhos, é onde a gente tem a relação troboscópica. O que é isso? A análise estroboscópica é quando você tem intervalos de tempos iguais. Então, daqui para cá é o mesmo intervalo daqui para cá, é o mesmo intervalo daqui para cá. Então, repara que você vai tendo o aumento do deslocamento vertical, que a gente pode chamar de altura, para o mesmo intervalo de tempo. Então, dá para a gente observar bem nessa nossa abordagem. E também a gente viu depois o nosso lançamento vertical, só para a gente rememorar olhando esse nosso simulador. Então, o que é o lançamento vertical? Você pega e joga algo para cima. Com a velocidade zero, vai dar certo? Não. Por quê? Porque para você lançar verticalmente, necessariamente você tem que ter velocidade inicial. Então, vou colocar aqui, sei lá, vou botar 25 metros por segundo. Então, nós temos lá a bolinha subindo, vai atingir uma altura máxima e depois ela desce, beleza? Por último, na nossa aula anterior, a gente tinha visto o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Você tem apenas a componente da velocidade na horizontal. Na vertical, você não tem uma componente inicial. Então, a gente tem essa característica que ainda conseguir acertar o alvo, né? Só que agora o que nós vamos fazer? Vamos ter o lançamento oblíquo. Então nós vamos, na verdade, brincar com ângulos entre 0 e 90 graus. Então qualquer angulação entre esses dois nós vamos chamar de um lançamento oblíquo. Então aqui mandei o primeiro, agora vou mandar aqui o nosso segundo, só como um exemplo. Então repara que a gente, dependendo da angulação, temos tempos diferentes e nós temos também distâncias na horizontal a serem atingidas diferentes. Então aqui eu vou colocar com 75. Olha como a distância atingida na horizontal é uma distância bem diferente. Beleza? Então vamos voltar à nossa aula e vamos continuar a nossa abordagem, galera. Então agora, eu tenho uma velocidade inclinada. Eu tenho a necessidade da decomposição. Pô, por que você vai decompor? Cara, simples. Por quê? A gente sabe
que nós temos, na verdade, a atuação da gravidade para baixo. Então, a gravidade atua para baixo. Então, como eu tenho uma aceleração na vertical, eu vou analisar qual é a componente dessa minha velocidade inicial na vertical. E na horizontal, qual é a aceleração? Qual? Nenhuma. Por quê? Você não tem aceleração na horizontal. Estamos partindo do princípio que não há resistência do ar. Então não há nada que influencie o movimento após o lançamento que não seja a gravidade. Então por isso a gente utiliza aquela nossa regrinha básica que na vertical nós vamos pensar no movimento uniformemente variado porque nós temos a gravidade. Agora já na horizontal nós vamos pensar no movimento uniforme porque não há uma aceleração. Beleza? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Desenvolver uma decomposição. Vamos pegar um vetor que é inclinado e vamos separar. Um na vertical para utilizar o movimento uniformemente variado e o outro na horizontal para a gente utilizar o movimento uniforme na nossa análise. Vai facilitar pra caramba, né? Então aqui, tenho uma velocidade inicial com uma certa angulação e eu quero agora determinar os módulos desse cara. Eu posso pensar o seguinte, ó. Posso aqui pegar esse meu vetor v0y e colocá-lo na pontinha do meu vetor v0x. Ué, por que você vai fazer isso? Simples, para que a gente saiba que o v0x e o v0y necessariamente eles somados têm que dar o vx0, ou seja, a nossa velocidade inicial zero. Por que somados ele tem que dar? Simples, porque na verdade esse vetor principal, que é o v0, ele é o resultado da soma de v0x com v0y. Então vou botar aqui, ó, v0y somado com o v0x tem que dar o nosso v0. E de fato isso daqui a gente consegue observar, ó, vou dar um zoom. Olha como de fato a gente tem isso. Lembra lá, vamos lembrar do método do polígono. Como que é a soma vetorial do método do polígono? Copia e cola de tal forma que os vetores que fazem parte da soma, aqui v0x e v0y, você tem que ter o final de um vetor coincidindo com o início do outro. E isso você tem aqui, ó, v0x coincidindo com o início do nosso v0y. Então tem um daqui, outro para cá. Segundo procedimento do método do polígono, você vem da origem do primeiro, que aqui vai ser o v0x, até o final do último, que é o nosso v0y. Ou seja, o v0 realmente é o resultado da soma desses dois caras. Beleza? Então o que a gente acaba tendo aqui? Cara, agora nós vamos, para determinar esses módulos, nós vamos encontrar, na verdade, uma relação trigonométrica de um triângulo retângulo, né? Nós temos um ângulo, temos um cateto, temos outro cateto e temos uma hipotenusa, né? Então, se liga. Eu quero determinar uma relação trigonométrica que seja associada ao V0x. Para esse ângulo, ele é o cateto adjacente. Então, o que eu encontro aqui? Qual é a relação trigonométrica com cateto adjacente e hipotenusa? Porque esse valor aqui, normalmente, nós temos. É o nosso cosseno. Então, vamos escrever aqui, ó. Cosseno desse ângulo é igual a quem? O cosseno do ângulo vai ser igual ao cateto adjacente, que é o nosso V0x, sobre a hipotenusa, que é o V0. Beleza? Então, resolvendo essa história, o que a gente tem? Nós vamos aqui pegar o V0 e passar para o outro lado logo. O nosso V0x é igual a V0 cosseno do ângulo. Show? Então, encontramos aqui o módulo, ou seja, o valor numérico de V0x. Ah, dá para fazer isso para o y? Não dá, cara, mole demais. Então, vamos fazer esse negócio aqui embaixo. Pois bem, para o y, vamos olhar. O y agora, ele é o nosso cateto oposto. E o nosso Vx é a nossa hipotenusa. Então, eu vou utilizar o seno, correto? Então, ó, seno de θ é igual a quem? É igual ao cateto oposto, que é o V0y, sobre a nossa hipotenusa, que é o nosso V0. Beleza? Agora, o que eu faço aqui? Deixa eu só botar seno, né? Que eu botei sem. Então, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Seno de θ. Então, vamos lá. Pego o meu V0, que divide, e vai para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então, fica V0y é igual a V0 seno
de θ. Beleza? Foi? Tranquilo? Agora, Léo, pô, tem que ficar lembrando que a cosseno é o cateto oposto, perdão, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tem que lembrar que o nosso seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não, tem uma forma mais tranquila, assim, de você lembrar, na verdade, disso, né? É uma brincadeira, uma macetologia que a gente acaba fazendo, que é a seguinte. O ângulo se encontra aqui. Qual dos dois vetores, você pode usar tanto o vermelho, porque aqui eu transladei, né? Peguei esse cara desse lado e botei para cá, ou aqui onde ele se encontra no preto, tanto faz. Qual desses dois vetores, eles estão mais próximos do ângulo? A gente observa que é o nosso V0x. Então, ele fica tão próximo, mas tão próximo, que ele coça ao ângulo. Então, nós temos, na verdade, para o V0x, a relação com o cosseno. Então, a gente sabe que ele sai de um vetor principal, que é o V0, então multiplica-se pelo V0. Quanto maior o V0, maior sua componente também. Só que agora eu vou e coloco o cosseno do ângulo, porque ele coça, ele fica colado ao ângulo. Pois bem, em relação ao nosso V0y, pô, se a gente tem um V0x colado ao ângulo, o V0y ele fica distante do ângulo, ele na verdade acena para o ângulo. Então você pode pensar que o seu V0y também tem uma relação com o vetor principal V0 e multiplica-se pelo nosso seno do ângulo. Tranquilo? Então, para a gente organizar, depois que a gente fez essa nossa análise aqui, vamos apenas organizar o nosso quadro, vamos colocar aqui essas nossas considerações. Então, o que a gente acabou de obter, acabou de encontrar? Nós vimos que o nosso V0x é igual ao V0, que é a velocidade inicial, e o cosseno do ângulo. Beleza? Então, vamos deixar aqui. E a gente também acabou de discutir que o nosso V0y, ele é o V0 seno do ângulo. Ah, Léo, para que isso vai ser importante? Vai ser importante para a gente encontrar algumas características desse nosso movimento, como o que nós vamos fazer agora. Então, vamos pensar no tempo de subida e no tempo de descida. Cara, o que você vai fazer? Lembrar que o tempo tem uma relação com o quê? Com a horizontal ou com a vertical? Pensa. Pensa. O tempo que o cara permanece do ar tem a ver com quanto que ele anda para o lado ou quanto que ele anda verticalmente, ou seja, o quanto que ele sobe ou desce. Isso aí, o quanto que ele sobe ou desce. Então, galera, se é o quanto que ele sobe ou desce, se é na vertical, você vai utilizar o movimento uniformemente variado. Então, só para que vocês lembrem, vamos colocar aqui as relações do movimento uniformemente variado aqui em cima, para que a gente recorde as equações que serão importantes para a gente. Então, vou botar aqui com essa corzinha laranja, né? Primeira equação que é mega importante, equação que nós chamamos de função horária da posição do movimento uniformemente variado. Então, vou botar aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu estou escrevendo na tela, por isso que minha mão ficou aqui na frente. Eu escrevo com a mão mesmo e a gente já está careca de saber que essa equação é a do move, né? Foi mal, piada ridícula que eu acabei de fazer agora. Enfim, era só para entreter, porque também, assim, caraca, eu tô falando com uma câmera, cara. Não tô olhando vocês, é muito estranho. Não tô acostumado. Mas é isso, então vamos embora, vamos voltar. Enfim, o que eu ia falar? Ah, lembrei que eu ia falar a função horária da velocidade agora, né? Vamos embora, a função horária da velocidade. Qual é mesmo? Eu ouço vocês falando V igual a V0 mais a show, mandaram bem demais. Ah, Léo, acabou? Claro que não, cara. A gente tem uma mega importante, que é aquela que a gente não precisa associar ao tempo, né? Menino Torricelli, né? Então nós vamos lá, vamos colocar aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é o que nós vamos usar para o move. E a gente discutiu que o move é aquilo que vai acontecer, ó, na nossa vertical. Ó, na vertical aqui, ó, que bonito que o cursor passando. Tá? Então, se eu quero uma relação do tempo, eu vou utilizar o movimento uniformemente variado. Cara, agora o que a gente faz? Simples, você vai apenas ajustar o que você tem
em relação ao movimento uniformemente variado e vai pegar essas equações para que elas sejam utilizadas. Então vamos lá, vamos analisar a vertical. Vamos aqui ao desenho. Olhando a vertical, a gente tem esse pedaço. Aqui é o que acontece com a componente vertical do nosso lançamento oblíquo. Então repara, a componente vertical é grande demais no início, depois ela vai caindo em intensidade porque você tem a atuação da gravidade. Depois zera, você zera justamente na nossa altura máxima e depois que é zerada essa componente vertical, ela começa a aumentar. Por quê? Se na subida a gravidade atrapalha, na descida a gravidade contribui, ou seja, vai fazer com que exista o aumento da intensidade da velocidade. Beleza? Então, se eu estou pensando no meu movimento relacionado ao tempo de subida, cara, o tempo de subida, eu tenho essa velocidade inicial, que é o meu v0y, e qual é a velocidade final para o tempo de subida? Isso aí, zero. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos apenas ajustar essa relação e vamos colocar. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o verde. Por quê? Porque eu quis, na verdade, pegar o verde. Olha só, abrir um negócio que tem nada a ver com a história, né? Então, vamos embora, galera. Pegando o verde aqui. Pois bem, eu quero uma relação do tempo. Então, eu quero tempo e eu tenho uma clareza das velocidades. Qual a equação que eu vou utilizar? Vou botar aqui embaixo, ó. V igual a V0 mais AT. Ah, Léo, por que você não usa a equação que fala lá do função horária da posição? Pô, tem várias paradas maneiras, a altura. Cara, não vale a pena, sabe por quê? Porque ela é uma função de segundo grau, aí para você determinar o tempo, você vai cair numa relação de raízes, enfim. Se você já tem uma clareza sobre a velocidade, vale a pena ver igual a V0 mais AT, beleza? Então vamos usá-la. Vamos lá, vamos nessa. Então olha só, vamos embora. Qual é a velocidade inicial? Pois bem, a velocidade inicial, voltando aqui, vale quem? Vale a componente y da minha velocidade inicial do lançamento. Então aqui é o meu v0y. Qual vai ser a velocidade final? Ela vai ser zero porque eu estou pensando no tempo até subir, até chegar no máximo possível. Beleza? Então vamos voltar aqui e vamos colocar. Então, ó. Taran, 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 isso. Agora eu vou botar em amarelo. Por quê? Porque tem um monte de cor aqui, dá para usar um montão. Então, ó, nosso V0 vai ser quem? O nosso V0y. Então, é a componente y que vai subir, né? O nosso V a gente pode chamar de VY da altura máxima. O que é isso? É quando o cara, de fato, atinge a altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, velocidade é zero. Ah, em relação à aceleração. Cara, a aceleração é a gravidade, correto? Então vou botar aqui do lado, que sobrou. Então a aceleração é a gravidade. Só que subindo, ela ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Então eu vou chamar de menos g. Show? Então, ó, vamos embora. Vamos continuar o nosso cálculo aqui. Eu pego essas relações e substituo. Simples assim. Não tem mistério. Então vamos lá. Vamos pegar. Como vai ficar essa história? Opa, calma aí que eu tenho que coisar a canetinha. Foi. Então fica zero, certo? Igual V0, que é o meu V0y, menos GT, que eu substituí o A por menos G, beleza? E esse tempo eu vou chamá-lo de um tempo de subida, um S de subida. Ah, dá para continuar? Claro, cara. Claro que dá para continuar. Esse menos GT vai passar para o outro lado, alterando seu sinal, então somando, né? Só que ele vai somar zero, então não preciso nem desenvolver essa soma. É só eu botar que GT é igual a V0y. E agora, esse meu tempo de subida, eu pego o G e passo ele, na verdade, dividindo, porque ele multiplica o tempo. Então, o tempo de subida é o nosso V0, V0y sobre G. Acabei? Acabei. Agora, o que eu posso fazer? Pegar aquele nosso valor do módulo do V0y e jogar ali. Fica muito mais bonito, né? Então, ó, vamos aqui dar tirar o zoom, na verdade. E quem é V0y? É, na verdade, V0 seno θ. Então, vamos colocar aqui para ficar bonito, bacana e legal. Então, ó, vai ficar tempo de subida é igual a V0 seno de θ sobre G. Beleza?
Cara, aí, pô, o que que eu concluo com isso? Eu concluo o seguinte: quanto maior for a velocidade, maior o tempo, com certeza. Você sai com uma velocidade maior, significa que você vai se deslocar muito para cada intervalo de tempo, se você pensa numa imagem estroboscópica, né? Então, grande velocidade de lançamento, muito tempo no ar. E o ângulo é bastante importante, né? Estou supondo que eu estou analisando por uma gravidade fixa, né? Estou aqui na Terra olhando o que pode ser alterado. Então, o ângulo é mega importante. Se eu tenho um ângulo grande, pensando nesse nosso intervalo entre 0 e 90, então, se eu tenho um ângulo alto, eu tenho um seno grande. Tendo seno grande, o valor numérico do seno alto, eu vou ter um tempo de subida alta. Ah, é? É. Então, ó, tem uma simulação aqui maneira. Eu tinha que fechar aquele negócio ali, mas vou deixar aberto. Então, ó, que é o seguinte, vamos ver o tempo de voo, né? Aqui qual é a brincadeira? Esse lado, ele vai mostrar tanto a altura obtida, quanto o alcance, que já estou dando um spoiler, ou seja, alcance é a distância que nós vamos andar na horizontal. E aqui, a distância que nós subimos. Então, chamamos de altura e aqui de alcance, beleza? Aqui, ó, eu coloquei o tempo de voo, né? Então, é uma relação do tempo total do voo e aqui o ângulo que você adota. Pois bem, se eu tenho um tempo de subida grande, o tempo de descida vai ser o quê? Grande também. Por quê? O tempo de subida ele é simétrico ao tempo de descida, é o que a gente vai escrever daqui a pouco. Ah, por que essa história? Cara, a aceleração é fixa. Então, ao passo que você diminui a sua velocidade na subida, você aumenta na mesma proporção. É como assim? Cara, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, vamos embora. Peguei aqui um cara, joguei pro alto com uma certa angulação e verifiquei que a minha análise da componente vertical era de 40 metros por segundo. O que isso significa? Que se eu tenho uma gravidade terrestre, né, aproximada ali de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que na subida, a cada segundo que se passa, ele perde 10 metros por segundo. Então, se ele saiu com 40 na vertical, ele, passado um segundo, vai para 30. Depois, passa-se mais um segundo, vai para 20 metros por segundo. E assim vai. Então, ele sobe perdendo 10 metros por segundo a cada segundo que se passa. E quando ele para? Agora ele vai começar a voltar. Quando ele começa a voltar, ele aumenta a velocidade nessa proporção. Então o que a gente conclui? Que o tempo que ele sobe é simétrico ao tempo que ele desce, ou seja, é o mesmo tempo, é a mesma duração. E quem vai ser o tempo total? A soma dos dois. Então aqui ele vai nos mostrar a soma desses dois tempos. Então olha como é maneiro. Aqui são os ângulos, como eu posso mudar. Eu vou passar a primeira vez, aí depois eu volto para vocês observar. Então, eu vou apertar o play, vocês vão ver um monte de coisas ao mesmo tempo. E eu vou tentar decifrar com vocês. Então, aqui, ó, cada lançamento. Então, esse vermelho é com ângulo zero, né? Ou seja, eu pego lá o sujeitinho e basicamente não tem um ângulo. Logo, não tem nem tempo, tá vendo? Aí, ó, começo a uma certa angulação. Ó, como o cara chega bem pertinho aqui, ou seja, fica pouquíssimo tempo no ar. Agora, quando eu vou aumentando, quando eu chego no ângulo de 90, toda a velocidade do lançamento é a velocidade vertical. Logo, esse cara sobe muito, fica muito tempo no ar e depois ele desce. Então, o maior tempo é quando você tem justamente um ângulo de 90 graus. Ah, Léo, dá para fazer de novo? Dá, cara, isso é mole pra gente. É só redefinir aqui, ó. E vou apertar e vocês olhem, por favor, novamente os ângulos, né? Então, cada bolinha é um lançamento, beleza? Então, valendo! Olha que bonito, olha lá. Ó. Enquanto o 45 já até voltou, ó, olha o de 90 ainda. Vai voltar, amigo, agora que ele chegou. Então, durou aproximadamente 6 segundos esse nosso lançamento com essas características aqui. Beleza? Então, vamos voltar lá para a nossa análise. Já falamos do nosso tempo de descida, que ele é simétrico. Então, vamos botar aqui, né? Então, ó, o nosso tempo de subida é igual ao tempo de descida, ou seja, tem a mesma duração. Consequentemente, nós vamos obter que... Deixa eu botar aqui. Isso é muito legal, cara, de ficar mexendo. Pena que a minha grafia fica horrível, né? Mas espero que vocês entendam. Olha lá, olha que bonito que ele fez. Acabou fazendo uma lambança aqui, que não era isso que eu queria que ele colocasse. Ele entende como figuras geométricas, por isso. Quero botar um D, de tempo de descida, né? Então, nosso intervalo de tempo é igual. A gente discutiu aqui que é V0 seno θ sobre G. Então, vamos botar aqui. V0
seno θ sobre g. E agora? Só vou dar uma sublinhada aqui para ficar mais bonitinho. Tomara que eu consiga aqui, ó, que eu vou passar por aqui. Foi, olha lá, que bonito. Ficou legal, né? Então, vamos embora. Só que agora eu quero, fizemos aqui uma relação para o tempo de subida e o tempo de descida, né? Então, ó, deixar tudo aqui, tudo aparecendo para ficar melhor, né? Agora vamos ao nosso tempo total. Cara, quem é o tempo total? É o tempo de subida mais o tempo de descida, correto? Então vamos lá. Taran, taran, taran. Vamos lá, ó, tempo total. Quem ele é? Ele é o nosso tempo de subida mais o nosso tempo de descida. A gente já calculou, a gente pode pensar, na verdade, que são 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Resumindo, é só pegarmos a subida ou a descida e multiplicarmos por 2. Então, isso vai nos dar 2 vezes 0 seno de θ sobre g. Então, ó, chegamos a mais uma conclusão. Beleza?